Você já reparou como que a ansiedade parece tomar conta do nosso corpo inteiro? O coração acelera, os pensamentos disparam, o peito fica apertado. E se você é uma mulher que vive sobrecarregada, tenta dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, provavelmente você também já experimentou essa sensação em algum momento da sua vida. E sabe, a verdade é que tudo isso acontece em um ponto bem pequeno do nosso cérebro. Eu sou a Gil, sou psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental e há 10 anos eu tenho ajudado mulheres a lidarem de uma forma mais leve com a sua ansiedade. A gente pode entender que a ansiedade é um conjunto de pensamentos e comportamentos que aparecem quando o nosso cérebro interpreta alguma situação como ameaçadora. E ela não é fraqueza, não é falta do que fazer, não é falta de Deus, como muitas pessoas pensam. Ao contrário disso, a ansiedade tem uma função extremamente importante, que é proteger você. A ansiedade é uma emoção que todo mundo sente. E claro que cada pessoa vai se relacionar com ela de uma forma diferente. Ela é um mecanismo de sobrevivência. É como se fosse um alarme que dispara para te fazer entender que você pode estar correndo algum tipo de perigo. E esse é um sistema muito antigo, desde os nossos ancestrais. Lá na Idade da Pedra, aqueles homens das cavernas precisavam o tempo todo estar em alerta, porque poderia chover, ventar, eles poderiam ser atacados por um animal feroz a qualquer momento. Então a ansiedade para eles era uma questão de sobrevivência, percebe? Hoje, obviamente, os tempos são outros, né? A gente evoluiu muito, mas o nosso cérebro não evoluiu tanto assim. E esse alarme continua disparando cada vez que a gente se encontra em perigo. A grande questão é que em alguns momentos esse alarme dispara quando na verdade não existe nenhuma ameaça real. E isso acontece porque o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é só imaginação, só pensamento. E aí a gente vai percebendo que muitas vezes os nossos pensamentos fazem esse alarme disparar. Talvez por conta de uma preocupação, de cobranças, da sobrecarga e de tantas outras coisas que podem estar aí ocupando a sua mente. E daí, embora esses pensamentos não sejam reais, o seu cérebro age e reage como se eles fossem. Funciona da seguinte forma: existe uma região do nosso cérebro chamada amígdala, e ela é responsável por detectar os perigos, né? E quando acontece alguma situação, essa região do nosso cérebro dispara uma mensagem para todo o resto do nosso corpo. E o que vai acontecer a partir disso? O seu corpo vai se preparar para ter uma reação, que seria fugir ou enfrentar esse perigo. E é por isso que você sente no seu corpo todos aqueles sintomas desconfortáveis da ansiedade, como coração acelerado, dor na barriga, o seu sono fica comprometido, as mãos ficam suando e tantos outros. E a gente às vezes tem medo, né, dessas reações, desses sintomas, mas na verdade nada mais é do que o seu corpo tentando te proteger e te manter vivo. A questão aqui é que quando você está diante de um perigo real, como, por exemplo, se um ladrão estiver tentando entrar na sua casa, é absolutamente normal que um alarme seja disparado. Mas quando a gente fala de ansiedade, dessa ansiedade patológica, acontece de muitas vezes esse alarme disparar quando nada está acontecendo de fato. É como se, por exemplo, o alarme da sua casa disparasse cada vez que um inseto voasse próximo a ele. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. O seu alarme interno tem disparado, talvez diante de um pensamento, mas o seu corpo reage como se você estivesse diante de um perigo real. A sua mente não consegue diferenciar um assalto de uma notificação no meio da madrugada. E viver em alerta, sim, é exaustivo e acaba te fazendo sofrer. E aqui eu quero aproveitar para abrir um parêntese para falar para você que se você estiver passando por situações como essa, talvez seja um momento exato de você buscar ajuda profissional. Você precisa cuidar da sua mente. Mas, Gil, afinal, por que eu sinto tanta ansiedade? Bom, não existe uma única razão para que alguém desenvolva um transtorno de ansiedade. Isso pode acontecer por diversas questões, como a questão genética, as suas experiências de vida,
o ambiente que você vive e diversos outros fatores. E por que eu estou falando sobre isso com você? Justamente porque quando você entende de fato o que é ansiedade e como o seu cérebro e o seu corpo reagem a isso, ela deixa de ser esse monstro e passa a ser um sinal de que alguma coisa não está funcionando muito bem por aí e precisa ser cuidada. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para eu saber e se inscreve no canal para você não perder os próximos.